Pessoal, fazendo um estudo completo acerca do Brasil, eu concluí que o Brasil do Norte é maior com relação ao Brasil do Sul. Nesse contexto, o Brasil do Norte é maior extensamente ou por extensão e o Brasil do Sul é menor por extensão. Então, hoje nós vamos perceber por que realmente o Brasil do Sul é rico com relação ao Brasil do Norte. E se você já se interessou pelo conteúdo do vídeo, deixe aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Insta, já começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. E ressaltar, pessoal, que este canal tem um Seja Membro. Seja membro a partir de R$2 que você estará ajudando este canal financeiramente. Este vídeo é do canal Capital Financeiro. Link do vídeo original aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo. E a pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que tenho uma caneta aqui, tenho um caderno, na verdade, uma caneta para poder fazer anotações daquilo que eu ia achar importante e depois vou aferir os pontos nesse contexto. Então, sem mais delongas, vamos ver o vídeo, pessoal. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Uau! Um dos pontos mais importantes é esse. Brasil é a nona maior economia do mundo, pessoal. Muito importante mesmo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Uau! Muito, muito. E só lembrar que este valor é em reais. Então, imagina quanto que será em dólar. Neste caso, são um total de 8 trilhões de reais, pessoal. É muito, muito. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Uau. Porém, mesmo com maior... Uau, pessoal, é muito. 60% a região norte é muito, pessoal. Território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões norte e nordeste do país. Uau. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão Sul e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. Então, nesse caso, podemos dizer que 10 que geram riquezas estão na região Sul e 10 que não geram riquezas estão na região norte, pessoal. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Uau. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Uau. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Segundo um estudo feito pela FGV, revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com apenas 10% de sua população. Uau. No outro extremo, temos o Maranhão com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Uau. Mas afinal, o que causa tanta discrepância entre a divisão norte e a divisão sul? É exatamente isso que veremos ao longo desse vídeo. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Exatamente. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, a região Nordeste foi muito valorizada até o século XVIII por conta da cana-de-açúcar, mas isso chegou a um fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passaram a competir com o Brasil, o que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. Exatamente. E assim iniciaram novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais com a mineração de ouro na região, e por fim, o ciclo do café no Sudeste.
o que fez com que a economia ficasse focada nas regiões mais ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6.700.000 km², sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificultando o avanço para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Até hoje existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país, a BR-319, que foi inaugurada em 1976 e mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte e a comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital Manaus. O mesmo acontece com o Amapá e sua capital Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, a área formada pela floresta causa vazio demográfico no local, como mostra o mapa populacional do Brasil, no qual podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra. E o mesmo acontece com países que abrigam as outras florestas equatoriais do planeta, como no Congo e na Indonésia. Para visualizarmos esse fenômeno, esse é o mapa populacional do Congo. As áreas mais ao norte são onde tem a maior quantidade de área florestal preservada, e é justamente a região menos povoada do país. Então, realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta que impede o povoamento. E todos esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6%, bem diferente das regiões Nordeste, com apenas 9,9%, e Norte, com 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com bem menos do que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é a sede de empresas como Petrobras, Ambev, IBM. O Rio de Janeiro abriga, além da Petrobras, empresas como JBS, Oi e Vale. Curitiba é a sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte, como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes empresas. Todas essas estão na divisão sul e não na divisão norte. Não, pessoal, eu acho que é literalmente surreal, mano. Tipo, podemos também analisar aqui, ele falou que as mais influentes, uma delas seria São Paulo, tem Rio de Janeiro também, que é uma das mais influentes. Nesse contexto, dizer que o Nordeste é apenas grande e menos produtivo no Brasil nesse contexto. Porque podemos dizer que no Brasil tem, por exemplo, 10 estados que geram riqueza e 10 estados que não geram riqueza. Então, mano, algo surreal. Mas eu vou comentar mais para o final do vídeo, pessoal. Estou a compreender o vídeo nesse contexto. Mas o que leva as empresas a investir mais na divisão sul? Exatamente. Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões, que possuem um fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos. Um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessa região é muito maior que na divisão norte do Brasil. Maior capital humano e mão de obra qualificada, devido ao acesso e incentivo à educação. Inovação e ambiente de negócios favorável, já que a região possui facilidade de comunicação, instituições de pesquisas, parques tecnológicos e uma maior proximidade com outras empresas, o que atrai mais as multinacionais. Tudo isso funciona assim. A divisão norte acabou ficando mais pobre, por alguns fatores históricos e geográficos. Já a divisão sul, mais rica.
A questão é que quando uma região se desenvolve muito mais que a outra, durante muitas e muitas décadas, a região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera, justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar a região de maior desenvolvimento para se estabelecer. Exatamente, eu acho que isso não existe nenhuma diferença com as pessoas. É tipo, as pessoas que são ricas tornam-se mais ricas do que as pessoas que são pobres. E as pessoas que são pobres tornam-se mais pobres do que as pessoas que são ricas. Eu não sei se deu para entender totalmente, né? Mas enfim, pessoal. Que acaba prejudicando a região justamente mais pobre, no caso, o Nordeste. É uma bola de neve, onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, à saúde e serviços básicos como energia elétrica, água potável e saneamento acabam afastando as grandes empresas. A fonte de renda das regiões é predominantemente agrícola, mas faltam investimentos para modernizar os processos de fazendas e aumentar a produção. Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas, pois a falta de pessoas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. E todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. E esses foram os diversos motivos que influenciam a economia brasileira, fazendo com que a Divisão Sul ficasse mais rica e mais desenvolvida do que a Divisão Norte. Muito interessante esse vídeo, pessoal. E dizer que o vídeo é muito bom, muito elaborado, muito assim persuasivo. Então, eu acabei tirando algumas conclusões acerca do que foi relatado exatamente no vídeo. Uma delas é questão de localização geográfica. Nesse contexto, podemos dizer que a região sul é mais desenvolvida por questões da sua localização, onde tem facilidade do acesso a portos e, além de portos, de importação, exportação. Tipo, essa é uma das vantagens da região sul ser totalmente desenvolvida com relação à região norte. Enquanto que a região norte é menos desenvolvida por questão de localização. Por exemplo, além de questão de localização, estamos a falar de questões históricas também, e é difícil de encontrar portos, aeroportos, como ele aferiu, né, outrora. Então, eu acho que existe essa necessidade de haver essa divergência no Brasil, porque que realmente o norte é mais pobre com relação ao sul. O sul é mais rico nesse contexto, porque a maior parte das empresas encontra-se totalmente no sul. Estamos a falar de Vale, Itaú, estamos a falar da Oi, estamos a falar da Petrobras, entre várias outras empresas que se encontram totalmente no sul do Brasil. Comente aqui embaixo se você é do norte ou se você é do sul. Se você também quer mais saber acerca do Brasil, é só ficar inscrito nesse canal, tornar-se membro a partir de R$2, que você estará ajudando este canal financeiramente. Por hoje é tudo, pessoal. Até a próxima oportunidade. Bye.